Na aula de hoje, nós estudaremos cálculo estequiométrico, os casos gerais de cálculo estequiométrico. Mas antes, nós precisamos relembrar algumas coisas. Todos os vídeos com as explicações completas do que eu vou falar aqui estão todos no canal. Vocês podem voltar lá nos vídeos para relembrar esses conceitos mais aprofundadamente. Primeiro, lei de conservação das massas ou a lei de Lavoisier. A lei de conservação das massas ou lei de Lavoisier pode ser enunciada como: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aplicando este conceito às equações químicas, a gente pode dizer que a soma da massa dos reagentes é sempre igual à soma da massa dos produtos. Ou seja, se a soma das massas dos reagentes der 100 gramas, significa que a soma da massa dos produtos também precisa ser de 100 gramas. Lei de proporções constantes ou a lei de Proust. Na lei de proporções constantes, a gente vai falar justamente sobre as proporções. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um bolo, eu sigo uma receita. 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de trigo, por exemplo. Se eu quiser dobrar essa receita, fazer 2 receitas, então eu vou ter que multiplicar tudo por 2. Então, serão 6 ovos, 4 xícaras de açúcar e serão 6 xícaras de trigo. Esse bolo vai dar certo? Em teoria, sim. Por quê? Porque eu mantive as mesmas proporções entre os ingredientes. Eu dobrei tudo. No caso da lei das proporções constantes aplicado às reações químicas, isso também é válido. Então, eu sempre vou ter uma proporção em massa para os reagentes e os produtos, e eu mantenho sempre essa mesma proporção. Mas de onde vêm essas proporções? Tanto a proporção em massa quanto a proporção constante. Eu posso pensar nessas proporções lá do balanceamento das equações. Tem um vídeo completo no canal sobre balanceamento de equações e as diferentes formas de fazer esse balanceamento. Mas o mais importante é sempre lembrar que a mesma quantidade de átomos que estiver presente lá nos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos que estiver nos produtos. Como é que faz o balanceamento mesmo? Sempre multiplicando. Não pode somar, não pode subtrair, não pode dividir. Sempre multiplicação. Então, se não lembra disso, volta lá no vídeo e assiste. O que mais que a gente precisa relembrar? Mol. O que é o mol? O mol representa uma quantidade de matéria. E ele também representa um número de partículas. Ele é uma unidade de medida. Qual é esse número de partículas? A constante de Avogadro. 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Então, 1 mol pode ser 6 vezes 10 a 23 átomos, 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas, 1 mol de íons, 6 vezes 10 a 23 íons. Então, essa unidade depende daquilo que o exercício estiver pedindo. Átomos, moléculas, íons ou aquilo que quer que seja. Precisamos lembrar também da massa atômica. Massa atômica é a massa do átomo. Onde que eu vou achar essas massas dos átomos? Lá na tabela periódica. Ninguém é obrigado a decorar massa de nenhum elemento químico. A gente pode consultar. A unidade da massa atômica é o U. Então, por exemplo, se você for olhar lá o hidrogênio, vai estar 1,0079. É um número muito preciso. Na grande maioria dos casos, a gente arredonda para no máximo uma casa após a vírgula. Então, 1U. Essa é a massa do átomo do oxigênio, do hidrogênio. Do oxigênio, então você vai olhar lá 15,999. Então, arredonda para 16. Também tem no canal vídeos explicando sobre massa atômica. E por fim,
massa molecular e também a massa molar. O que é a massa molecular? A massa de uma molécula. Ou a massa molar, a massa de 1 mol de átomos ou moléculas. Na massa molecular, como é que eu vou calcular? Então, por exemplo, se eu quiser a massa da água. O que compõe a água? Átomos de hidrogênio, 2, átomos de oxigênio, 1. Eu vou multiplicar isso pela massa de cada um dos átomos. Então, a massa do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16. Multiplico primeiro, somo depois, 18. Na massa molecular, a unidade é U, então 18U. Na massa molar, a unidade é gramas por mol, então 18 gramas por mol. A gente calcula as duas massas, né, tanto a molecular quanto a molar, da mesma forma, a diferença é somente a unidade. A última coisa que nós precisamos relembrar é do volume molar, o volume de 1 mol. E aí, quando a gente fala em volume molar, a gente está falando de substâncias gasosas. Na CNTP, o que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, que é como se fosse o nosso padrão, que é para 1 atmosfera de pressão, para 0 graus Celsius, que são 273 Kelvin. Toda vez que eu tiver essas condições, para 1 mol de qualquer gás, o volume vai ser de 22,4 litros. Na CATP, são as condições ambiente de temperatura e pressão. Então, eu tenho 1 atmosfera e eu tenho 25 graus Celsius, que são 298 Kelvin. Nessas condições, 1 mol de qualquer gás ocupa o volume de 25 litros. Então, essas unidades, essas informações, provavelmente estarão fornecidas no exercício na hora de nós calcularmos. Então, relembrando de tudo isso, agora sim nós vamos partir para o cálculo de casos de estequiometria. Primeiro, nós vamos pensar nas relações molares. Então, juntando tudo isso que nós fizemos, que nós falamos na revisãozinha que nós acabamos de fazer. Então, a gente pode estabelecer as proporções em mol, em número de moléculas, em massa ou em volume. A proporção em mol vem lá da equação química balanceada. Lembra lá que quando não tem número na frente é 1. Então, 1 mol de gás nitrogênio. 3 mols de gás hidrogênio. Isso produz 2 mols de amônio. Então, essas aqui são as proporções em mol. E aí, essas proporções em mol vão ser sempre muito importantes. A gente sempre vai partir dessa proporção em mol para transformar isso em moléculas, ou em massa, ou em volume. Então, sempre a proporção em mol. E essa proporção em mol vem da equação química balanceada. Ok? Beleza. Como é que a partir de mol eu chego em molécula mesmo? Acabamos de ver. 1 mol é sempre 6 vezes 10 a 23. Como aqui é moléculas, então 1 mol de moléculas é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu vou considerar as proporções. Então, aqui, 6 vezes 10 a 23 é 1 mol. Como aqui eu continuo tendo 1 mol, vai continuar 6 vezes 10 a 23. Nesse segundo caso, eu tenho 3 mols. Então, vai ser 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 10 a 23 moléculas. A mesma coisa aqui para a amônia. 2 vezes 6 vezes 10 a 23, 12 vezes 10 a 23 moléculas.
Posso pensar em massa. E aí, para pensar nas massas, a gente tem que lembrar das massas atômicas. Lembra sempre de olhar na tabela periódica. A massa atômica do nitrogênio é de 14 gramas por mol. A massa do hidrogênio é de 1 grama por mol. Então, a massa do gás nitrogênio, o N2, são 2 átomos de nitrogênio. 2 vezes 14, 28 gramas por mol. Se são 28 gramas por mol e aqui eu só tenho 1 mol, então a massa que eu vou utilizar continua sendo 28 gramas. Para o hidrogênio, H2, são 2 átomos de hidrogênio, a massa é 1, então continua 2 vezes 1, 2 gramas por mol. A massa de 1 mol é de 2 gramas, só que aqui eu tenho 3 mols. Então, a massa que eu vou utilizar é de 6 gramas. Então, eu tenho que considerar a quantidade em mols sempre. Para amônia, a mesma coisa, NH3. Então, aqui eu tenho nitrogênio e hidrogênio. 1 átomo de nitrogênio, 3 de hidrogênio. 14, 1, 14 mais 3, 17. 17 gramas por mol. 1 mol é 17. Só que eu tenho 2. Então, 2 vezes 17, 34. Então, essa é a proporção em massa. E eu também posso chegar lá na proporção em volume. Lembra lá que o volume, 1 mol na CNTP é sempre 22,4 litros. Então, aqui, só tem 1 mol. Então, continua 22,4 litros. Para o hidrogênio, eu tenho 3 mols. Então, 3 vezes 22,4 litros, 67,2. Para a amônia, são 2 mols. 2 vezes 22,4, 44,8. Então, sempre parte da proporção em mol. E aí, eu consigo chegar em qualquer uma das outras informações que forem necessárias. Eu tenho um passo a passo para resolver exercícios de cálculo estequiométrico. Por quê? Porque se a gente segue esses passos, a gente vai garantindo o sucesso da nossa resolução. Não é difícil cálculo estequiométrico. Muita gente tem muito problema com cálculo estequiométrico porque considera muito difícil. Eu não considero difícil. Eu acho que é mais uma questão de interpretação do exercício, de saber o que o exercício pede e quais são as informações que vocês vão utilizar e seguir esse passo a passo. Esse passo a passo facilita muito na resolução dos exercícios. Então, o primeiro passo, sempre balancear a equação química. Se a equação química estiver desbalanceada, tudo que você fizer na sequência vai dar errado. Segundo passo, estabelecer as proporções em mol. Acabei de dizer isso lá para vocês, que sempre, a partir desse número em mol, a gente consegue transformar isso em outras informações. No terceiro passo, eu vou analisar o exercício e ver quais são os dados dele. Ele pede em mol mesmo a resolução? Ele pede em massa? Ele pede em número de moléculas ou número de átomos? Ele pede em volume? Então, a partir do mol, eu vou conseguir transformar para qualquer uma dessas informações. E aí, só lá no último passo é que eu vou efetivamente calcular, usar os valores numéricos desse exercício. E esse cálculo geralmente envolve uma regra de 3. Então, seguindo esses passos, a gente garante, ou melhor, a gente espera que no final um exercício esteja feito da forma correta. Primeiro exemplo. Qual a massa de água em gramas produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio reagindo em quantidade suficiente com gás oxigênio? Tem aqui embaixo os passos, tá vendo? Estão aqui e a gente vai seguir eles, inclusive com as cores diferentes, para facilitar a visualização. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é o quê? Balancear a equação química. Gás hidrogênio reage com o gás oxigênio
e produz água. Na grande maioria dos exercícios, a equação química já está escrita, certo? Então, o que você vai ter que fazer, geralmente, é balancear esta equação. Então, eu quero balancear. Divido lá reagente-produto. Hidrogênio, oxigênio. Hidrogênio, oxigênio. Tem 2 átomos de hidrogênio no reagente, 2 átomos de oxigênio. 2 de hidrogênio no produto, 1 de oxigênio. Então, o meu objetivo é sempre deixar as mesmas quantidades antes e depois, no reagente e no produto. E eu só posso fazer isso multiplicando, certo? Não pode nem somar, nem subtrair, nem dividir, só multiplicar. Então, eu quero que o hidrogênio, por enquanto, está igual. Só que o oxigênio não. Então, eu preciso que aqui no produto fiquem 2 átomos. Por qual número eu multiplico 1 para dar 2? Multiplico por 2. Ah, eu multipliquei o oxigênio. Então, eu tenho que ir lá na frente da substância que tem oxigênio e colocar o 2. Esse 2 multiplica o oxigênio, mas ele multiplica o hidrogênio também. Então, significa que esse daqui também ficou vezes 2. Então, eu tenho no total agora 4 átomos de hidrogênio no reagente. Ah, desbalanceou no produto, desculpa. Desbalanceou o reagente. Então, eu preciso de 4 no reagente. Como é que eu faço isso? Multiplico por 2 também. Vou lá na frente da substância que tem o hidrogênio, coloco 2. Então, agora aqui eu já tenho a equação balanceada. Vou colocar aqui para esse lado, para facilitar a visualização. Então, para cada 2 mols de gás hidrogênio, reage com 1 mol de gás oxigênio e produz 2 mols de água. Isso que eu acabei de dizer já é o nosso segundo passo, que é estabelecer as proporções em mol, certo? Então, o primeiro passo, check, concluímos. Segundo passo, estabelecer as proporções em mol. Aí eu vou voltar lá no exercício. Por quê? Porque eu preciso estabelecer as proporções entre todas as substâncias? Não. Eu vou olhar no exercício e ver quais ele pede. Então, ele fala aqui que ele quer a massa de água, então a água eu vou ter que usar, produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio, mas ele também coloca o gás oxigênio. Só que daí vai uma dica muito importante. Toda vez que estiver a palavra lá suficiente, adequada, em excesso, nesse caso significa que a quantidade de gás oxigênio é suficiente, então eu não vou precisar me preocupar com essa quantidade para resolver o exercício. Então, eu não preciso considerar o gás oxigênio na questão. Eu só vou considerar o gás hidrogênio e a água. Então, a proporção em mol vai ser só entre esses dois. Para cada 2 mols de gás hidrogênio, produz 2 mols de água. Segundo passo, concluído. Estabeleci as proporções em mol. Terceiro passo. Eu vou ter que transformar agora mol de acordo com o que o exercício solicita. O exercício pede massa de água e ele também coloca massa de gás hidrogênio. Então, eu vou ter que transformar mol para massa. Como é que eu transformo mol em massa? Através da massa molecular ou da massa molar. A massa do átomo de hidrogênio é de 1 unidade, a massa do oxigênio é 16. Lembra lá que esses valores sempre são consultados na tabela periódica. H2. 2 átomos de hidrogênio, a massa é 1, então 2 gramas por mol. Essa é a massa do hidrogênio. Então, eu vou colocar lá 2 gramas. Só que isso é de 1 mol. Quantos mols tem no exercício? 2. Então, 2 vezes 2, eu vou ter, reagindo aqui, 4 gramas de gás hidrogênio. Vou fazer a mesma coisa para a água. H2O. Hidrogênio, oxigênio. São 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio.
A massa do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16. 2 mais 16, 18. 18 gramas por mol. A massa de 1 mol é de 18 gramas. Só que eu tenho 2 mols. Então, eu vou ter que multiplicar isso por 2. 2 vezes 18, 36 gramas de água. Olha o gás passando. Então, a minha proporção é de 4 gramas de gás hidrogênio para 36 gramas de água. Meu terceiro passo está concluído, porque eu relacionei a proporção em massa, que é o que o exercício pede. Muito bem. E o quarto passo agora? No quarto passo, eu vou pegar o dado numérico, 8 gramas de gás hidrogênio. Então, para 8 gramas de gás hidrogênio, quanto vai ser produzido de água? E aí, aqui eu vou fazer uma regra de 3, usando a proporção em massa e esse valor numérico. 4 vezes x é igual a 8 vezes 36. X vai ser igual a 8 vezes 36 dividido por 4. X vai ser igual a 72 gramas de água. E aí, finalmente, eu cheguei lá na resposta do meu exercício. Para cada 8 gramas de gás hidrogênio, são produzidas 72 gramas de água. Ah, mas olha aqui, ó, eu podia pensar nessa proporção em vez de fazer regra de 3? Poderia. De 4 para 8, dobrou, multiplicou por 2. Então, significa que aqui o resultado também seria multiplicado por 2. 2 vezes 36, 72. 72 gramas de água. Tudo bem? Temos mais 3 exemplos. Então, se você ainda não entendeu, fica tranquilo, fica calmo, que ainda temos outros exemplos para facilitar a compreensão. Segundo exemplo. Na reação de síntese da água, quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas do gás oxigênio? A equação é a mesma que nós vimos no exemplo passado, de síntese da água. Então, hidrogênio mais gás oxigênio formando água. Opa, já até coloquei o balanceamento aqui. Nós já fizemos o balanceamento no slide passado, então só vou colocar aqui, que são 2 para 2. Então, o primeiro passo, que é escrever e balancear a equação, tá ok. O segundo passo também já fizemos no slide passado, só que agora a gente vai ter que pensar nesse daqui, quais são as substâncias que serão utilizadas. Volto lá no exercício, e aí eu vou ler o quê? Na reação de síntese da água, quantas moléculas são produzidas a partir de 16 gramas de gás oxigênio? Então, são só essas duas substâncias que nós vamos utilizar agora, o gás oxigênio e a água produzida. Qual é a proporção? Para cada 1 mol de gás oxigênio, são formados 2 mols de água. Então, segundo passo, ok. Terceiro passo, eu vou relacionar com os dados do exercício. O exercício pede em qual unidade, em qual tipo de cálculo. Molécula para água, então quantidade de moléculas para água, em relação à massa para o gás oxigênio. Então, são essas informações que eu vou ter que utilizar. Então, vamos lá. Massa para o gás oxigênio. A massa do oxigênio é 16. Então, significa que O2 vai ser 2 vezes 16, que é 32 gramas por mol. Isso é a massa molar de 1 mol de oxigênio. A massa molar é sempre de 1 mol, né? A massa molar do oxigênio, 32 gramas. Quantos mols tem de oxigênio? Um só. Então, a massa continua sendo 32 gramas de oxigênio. Beleza, eu preciso de água em moléculas. 1 mol, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas.
Então, 1 mol. 6 vezes 10 elevado a 23. Só que aqui eu não tenho 1 mol só de água, eu tenho 2 mols. 2 vezes 6 vezes 10 a 23. 12 vezes 10 a 23 moléculas. Sim, eu sei que não pode ter um número maior que 10 na frente da notação científica. Teria que arrumar aqui. Mas carrega esse vezes 10 a 23, independente do valor da frente, até o final. Por quê? Porque se você precisar lá no final do exercício, a gente faz essa correção. Se não precisar, tudo bem. Então, carrega esse número mesmo que a notação científica esteja escrito de forma errada, mas carrega esse número até o final e isso facilita na hora da nossa resolução de exercícios. Então, para cada 32 gramas de gás oxigênio, são formados 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Beleza. Terceiro passo, concluído. Quarto passo, eu vou pegar o dado numérico para calcular. 16 gramas de gás oxigênio. Quanto forma em moléculas de água? E aí aqui eu vou fazer a regrinha de 3. 32 vezes x é igual a 16 vezes 12 vezes 10 elevado a 23. 16 vezes 12 vezes 10 elevado a 23, dividido por 32, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então, para cada 16 gramas de gás oxigênio, são produzidas 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ah, mas aqui, ó, eu já conseguia pensar numa proporção que é a metade, dividido por 2. Então, se ali é dividido por 2, aqui também seria dividido por 2. E aí eu já chegaria nesse resultado só pela proporção. Pode ser resolvido assim também. Não precisa necessariamente fazer a regra de 3. Tudo bem? Terceiro exemplo. Qual o volume de amônia produzido na CNTP por 12 gramas de gás hidrogênio que reage com nitrogênio suficiente? Então, vamos lá. Primeiro passo, escrever e balancear a equação química. Então, o gás hidrogênio reage com o gás nitrogênio para a formação da amônia. Quero balancear. Divide, hidrogênio, nitrogênio. Hidrogênio, nitrogênio. 2 e 2 no reagente, 3 e 1 no produto. Sempre deixa oxigênio por último, hidrogênio penúltimo, começa pelas outras substâncias. Essa dica eu dou lá no vídeo de balanceamento. Então, eu vou começar pelo nitrogênio. Para chegar em 2, eu multiplico por 2. Vou lá na frente da substância que tem o nitrogênio, coloco 2. Ele multiplica o hidrogênio também. Então, ficam 6 átomos de hidrogênio. Preciso arrumar aqui no reagente, que número vezes 2 dá 6? 3. Então, eu vou lá na frente, coloco 3. Muito bem, fiz o balanceamento. Vou colocar para cá para ficar mais fácil a visualização. Então, para cada 3 mols de gás hidrogênio, reage com 1 mol de gás nitrogênio para a formação de 2 mols de amônia. Muito bem. Segundo passo, o primeiro passo já está ok. Segundo passo, eu vou estabelecer as proporções em mol. Entre quem? Qual o volume de amônia? Então, amônia eu preciso, que é produzida a partir de 12 gramas de gás hidrogênio. Então, hidrogênio eu também preciso. Reage com nitrogênio suficiente. Olha a palavrinha lá. Nitrogênio suficiente significa que eu não preciso usá-lo na hora do exercício. Então, a proporção é de 3 mols de hidrogênio para cada 2 mols de amônia. Segundo passo, ok. Terceiro passo. O que o exercício pede? Ele pede volume de amônia
a partir de uma massa de hidrogênio. Então, volume e massa. A massa do hidrogênio é 1, então a massa do gás hidrogênio vai ser 2 gramas por mol. 2 gramas para 1 mol. Só que eu não tenho 1 mol só, eu tenho 3 mols. 3 vezes 2, a massa é de 6 gramas de gás hidrogênio. Volume para amônia. CNTP, 1 mol, 22,4 litros. 22,4 litros é 1 mol, só que eu tenho aqui 2 mols. 2 vezes 22,4, 44,8 litros de amônia. Beleza? Estabeleci as proporções de acordo com os dados do exercício. Agora, por fim, eu vou lá pegar o valor numérico, que é de 12 gramas de hidrogênio. Quanto de amônia vai ser produzido? Olha lá minha regrinha de 3 de novo. 6 vezes x é igual a 12 vezes 44,8. X vai ser 12 vezes 44,8 dividido por 6. X vai ser igual a 89,6 litros de amônia. Esse é o resultado final. Então, a partir de 12 gramas de hidrogênio, são produzidos 89,6 litros de amônia. Ah, mas eu já podia pensar na proporção aqui, ó, é o dobro. Então, se aqui é o dobro, aqui também vai ser o dobro. Poderia também, sem problemas. Último exercício, último exemplo. Quantos mol de gás carbônico são produzidos a partir de 11,2 litros de monóxido de carbono na CNTP? Então, eu tenho aqui, primeira coisa, escrever e balancear a equação. Monóxido de carbono reage com gás oxigênio para produzir o dióxido de carbono, que é o CO2. Vou balancear. Divido a setinha. Carbono, oxigênio, carbono, oxigênio. 1 mais 2. Essa dica de deixar separado também está lá no vídeo de balanceamento. 1 e 2. Aqui eu tenho a quantidade de oxigênio diferente e a de carbono igual. Mas eu tenho 3 de um lado e 2 do outro. Como nessa molécula, o CO2 no produto está junto, significa que eu vou multiplicar as duas, independente do que eu fizer. Então, eu vou começar multiplicando por 2, para ver se eu consigo fazer o balanceamento. Multiplicando por 2, vão ficar 2 átomos de carbono, 4 átomos de oxigênio. Aí, agora eu volto para balancear o oxigênio do outro lado. Então, se eu multiplico aqui por 2, para dar 2, aqui no reagente. Então, eu vou lá na frente da molécula que tem o carbono e multiplico por 2. Esse 2 multiplica esse átomo de oxigênio também. Então, aqui também fica vezes 2. 2 mais 2, 4. Pronto. Tenho a equação química balanceada. Vou reescrever ela aqui desse lado. Monóxido de carbono mais gás oxigênio formando dióxido de carbono. São 2 mols de monóxido, 2 mols de dióxido. Muito bem, primeiro passo, balancear a equação completa. Segundo passo, eu preciso pensar em quem eu vou usar para resolver o exercício. Quantos mols de gás carbônico produzidos a partir de 11 litros de monóxido? Então, são só essas duas substâncias que eu vou utilizar. Qual é a proporção? Para cada 2 mols de monóxido, são produzidos 2 mols de dióxido. Essa é a minha proporção. Ótimo! Terceiro passo, vou relacionar com o que o exercício pede. O exercício pede em mol para o gás carbônico
e pede em volume para o CO. Como o gás carbônico ele pede em mol, eu vou continuar só copiando aqui a informação que já está em mol. Para o CO, eu preciso do volume. CNTP, 1 mol de qualquer gás, 22,4 litros. Olha o gás de novo. Passa gás aqui, hein? Meu Deus. 1 mol, 22,4 litros. Então, 22,4 litros é 1 mol. Só que aqui eu não tenho 1 mol só, eu tenho 2. 2 vezes 22,4, 44,8 litros de monóxido. Tenho lá a minha proporção de acordo com os dados do exercício. Só agora o terceiro passo é que eu vou calcular com o valor numérico que é de 11,2 litros de monóxido. Então, para 11,2 litros de monóxido, X para o dióxido. 44,8 vezes X é igual a 11,2 vezes 2. 11,2 vezes 2 dividido por 44,8, X vai ser igual a meio mol de gás carbônico. Então, para 11,2 litros de monóxido, são produzidos meio mol de gás carbônico. Olha lá a proporção aqui, ó. Divide por 4. Aqui também seria dividido por 4. Espero que tenham aproveitado a aula. Espero que tenham conseguido entender esses casos gerais de estequiometria. Bons estudos. Fiquem bem. Até a próxima.